Continuação aqui, o segundo vídeo, a resposta ao professor Leandro Quadro, né? Jesus teve irmãos? O que aconteceu com os irmãos? Como o primeiro vídeo já desmascarei essa mentira deles, certo? Agora vamos ver o segundo vídeo, a continuação, né? Então essa aqui é uma das últimas informações que temos sobre os irmãos de Jesus. Mais do que isso não temos. Agora, se eles foram filhos, só irmãos de Jesus, mas sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos, com as mulheres. Então em Atos 1,14 diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então essa aqui é uma das últimas informações que temos sobre os irmãos de Jesus. Mais do que isso não temos. Agora, se eles foram filhos só de José, de um primeiro casamento, nós não temos como provar, mas a evidência maior parece apontar para isso, de que Maria tivesse tido apenas Jesus e que os outros irmãos de Jesus eram filhos de José de um outro casamento. É bem provável isso, como eu falei, não posso provar, mas é o mais provável pelo fato de em João... O arqueólogo Rodrigo Silva falou que ele era casado. Esse suposto filho de irmãos de Jesus era de outro casamento com José, com outra mulher. Seu doutor, seu professor. Então, a Bíblia não deixa evidência nenhuma e brecha nenhuma para vocês terem essa visão, esse pensamento. Jesus Cristo, ele é o único filho, único. E entre ele é uma multidão de irmãos. Quem são essas multidões de irmãos? Romanos 8, 29, que ouviram a palavra e reconheceram essa igreja como coluna sustentável da verdade e se tornou membro dessa igreja. Que são os apóstolos e os membros convertidos nessa igreja. Se tornou irmãos em Cristo. Irmãs em Cristo. Tanto que ele aparece ali há mais de 500 irmãos. 1 Coríntios 15, 5, 6. Que observa a palavra. Que ama a palavra. 19, 25 e 26. Cristo, por ocasião da sua morte, confiar os cuidados da mãe ao apóstolo João. Seria meio estranho, na cultura da época, confiar os cuidados da mãe a uma pessoa, sendo que ela tinha outros filhos para cuidar dela. Né? Então, resumidamente é isto. A Bíblia até menciona em alguns evangelhos, alguns detalhezinhos mais sobre os irmãos de Jesus, mas não temos grandes informações a respeito. 6, né? Interessante, né? Ele citou um texto aqui. Esse texto já acaba com todo esse arranjo e essa visão. Qualquer protestante. Se Maria tivesse irmãos, irmãs, como mais de 500 irmãos, etc. Por que Maria foi para a casa do discípulo amado? Se ela tinha irmãos e irmãs, se ela tinha filhos, ou Jesus tinha irmãos, irmãs, filhos e filhas. Porque ela foi unicamente na casa do discípulo amado. Olha só que interessante. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Olha só. E depois disso, ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para sua casa. Acabou a brecha. Esse texto aqui acaba todo com esse argumento. A Maria casou, teve filhos e filhas. Não, esse texto aqui, na Bíblia, na Escritura, só a Escritura tira todo esse argumento, toda essa mentira protestante, todo esse encardido pensamento prostituído e vomito de Satanás. Porque aqui é a prova convincente que Maria não teve outros filhos. Cristo, ele é o único primogênito de Nossa Senhora. E tanto que em Atos Apóstolos,
E esse texto aqui também já cai por terra. Aqui Deus aqui no finalzinho, ó. As apóstolos 1,14, todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, ó. Cadê os irmãos? Por que esses irmãos aqui não levou ela para a sua casa? Não, cara. É irmãos na fé que se converteram e acreditaram no Evangelho. Esses irmãos aqui não é irmãos de Jesus sanguíneo, filho de Maria com José. Não. Tanto se fosse, eles tinham levado Maria para a sua casa, irmão. Maria está ali junto com os apóstolos, que são os filhos dela na fé, que Cristo deu ela para o discípulo. Eis aí a tua mãe, sua mãe. E dessa hora o discípulo levou ela para a sua casa, porque o discípulo tomou ela como sua mãe. A mãe da igreja, mãe dos apóstolos. Por isso que ali, ó, no finalzinho aqui, ó, todos estão reunidos ali no cenáculo esperando o Paráclito. E quem está ali? A mamãe. Ela está fazendo o que ali? Intercedendo, junto com seus filhos e filhas, à espera do grandioso, da profecia, a vinda do Espírito Santo. Interessante. Então, só aquele texto de João 19, 25, já tira todo esse argumento protestante. Quem são esses irmãos? Quem são esses irmãos? Você pega Mateus 12. Olha só que interessante, cara. Bíblia não deixa brecha nenhuma. Quem são esses irmãos? Ó? 12:46, Mateus 12:46. Jesus falava ainda à multidão, quando veio a sua mãe e seus irmãos, esperando do lado de fora, ocasião dele falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando com a mão aos seus discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai está no céu. O quê? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Certo? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora, uma pergunta. Os protestantes fazem a vontade do meu Pai que está no céu? Porque Cristo ele fundou a igreja. Cristo deixou apóstolo para pregar o caminho da verdade. E o protestante se apartou da verdade? Interessante, né? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Aqueles que fazem a minha vontade. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. João 21:15, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. 1 Timóteo 3, quem quer a igreja, coluna sustentáculo da verdade. 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus de frente. Essas igrejas que pregam vários Jesus de frente, está fazendo a vontade do Pai? Obedecendo ao magistério? Seguindo as apóstolos 2:42, a doutrina do Senhor Jesus? Lucas 1:40, toda geração me proclamarão bem-aventurada. Está fazendo a vontade do meu Pai? Escrituramente, só na Escritura? Não. Está fazendo as suas vontades. Não a vontade que está na Bíblia. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.